Agora eu vou gravar o último vídeo. Ficou faltando essa parte, porque eu estava esperando a resposta do professor para gravar esse último vídeo. Porque eu não sabia se o circuito estava realmente correto. Na verdade eu sabia sim, mas esperei a resposta do professor. Então, como sugestão dele, ele sugeriu apenas uma alteração, que é o seguinte: acrescentar o potenciômetro. E do outro jeito também estava certo. Mas agora fica mais próximo do que ocorre na realidade, né? De como se montaria o circuito na realidade. Porque antes tinha uma tensão, só que essa tensão ela não simulava a bateria. Ela simulava a tensão entre esse ponto, que era do terra, né? E esse ponto aqui coletado, né? Ou seja, essa diferença de tensão aqui era o que era representado antes pela fonte. Ou seja, a fonte que estava aqui antes, só tinha a fonte, ela representava a tensão sobre a porcentagem utilizada do potenciômetro, da resistência do potenciômetro. Ou seja, se eu estivesse utilizando 100% da resistência do potenciômetro, então iria aparecer, eu estaria coletando o máximo de tensão da bateria, que antes não estava sendo representado no nosso circuito. Agora eu represento a bateria com essa fonte e aqui é o potenciômetro. Explicando rapidamente esse potenciômetro, ele funciona da seguinte maneira: é uma resistência, só que você consegue ajustar quanto da resistência, desse resistor, né, na verdade, quanto da resistência desse resistor você vai utilizar. Se eu utilizasse 100% da resistência dele, eu estaria pegando 100% da tensão que vem da bateria, da fonte. Por quê? Porque é o seguinte, é como se estivesse dividindo esse resistor em dois resistores. Tipo assim, um acima aqui e um abaixo. Esse abaixo é a resistência que eu estou utilizando. Nesse caso aqui, eu não consigo usar 100% do resistor. Ou seja, ele aqui é de 1 ohm, então eu não consigo utilizar 1 ohm. Eu só consigo utilizar, quer dizer, 1 ohm não, ele é de 1 kΩ. Eu não consigo utilizar 1 kΩ. Eu posso utilizar no máximo 995 ohms, né? Que é quase 1 ohm. E devido a isso há uma perda de tensão. Por quê? Porque é como se tivesse um resistor acima e um resistor abaixo. Esse abaixo aqui, como eu tentei ajustar no máximo possível, eu tenho o máximo de resistência sendo utilizada. E o de cima é a resistência desprezada, que nesse caso aqui é 5, que é bem pequena em relação à resistência que eu estou utilizando. Como há uma passagem de corrente aqui, entre esses dois resistores, que na verdade formam um único resistor, o que ocorre é o seguinte: o resistor de cima, imaginando que há um resistor aqui em cima, ele é de 5, portanto ele vai ter uma tensão muito, muito menor do que a resistência que eu estou utilizando. Porque a resistência que eu estou utilizando é muito maior. E tensão, né, é igual a resistência vezes corrente. Então, como eu não posso utilizar 100% da resistência, vai haver uma perda. Porque essa resistência de baixo, ela vai ter a maior parte da tensão, né? Só que essa resistência de cima, ela também está sendo passada, ela também está sobre essa fonte aqui, utilizando a energia dessa fonte. Portanto, ele também vai ter um gasto de energia. Vai utilizar a parte da tensão da fonte, que seria então 5, né? 5 ohms vezes a corrente que está passando aqui. E para compensar isso, eu fui e coloquei essa bateria com 5,05 volts ao invés de 5 volts. É praticamente 5 volts, mas isso faz com que, quando eu utilizar o máximo, que na verdade não é o máximo, né? Porque o máximo seria 1 kΩ, mas eu posso utilizar no máximo 995 ohms. E como eu posso utilizar apenas no máximo 995 ohms, quando eu utilizar o máximo, aqui iria aparecer menos de 5 volts. Porque essa resistência de cima que está sendo desprezada, ela também tem tensão, queda de tensão sobre ela. Devido a isso, então, com esse ajuste que eu fiz, aumentando um pouquinho a tensão da bateria, quando eu utilizar o máximo aqui, vai aparecer 5 volts aqui. Que na verdade vai ser 5 volts aqui, né? A diferença de tensão 5 volts. Vocês podem ver então aqui que eu tenho a barra de ajuste, né, do valor da porcentagem utilizada da resistência. Eu vou colocar aqui o circuito para funcionar. Vocês veem que começa com 7, né, na escala Shonk. É que o dispositivo está aberto no máximo, de modo que o potenciômetro ele está sendo utilizado praticamente no máximo, ou seja, a resistência está sendo utilizada praticamente no máximo.
Se eu for reduzindo aqui a resistência, a porcentagem da resistência utilizada do potenciômetro, eu vou reduzir também a porcentagem de tensão coletada da bateria. Então eu vou reduzindo aqui, isso vai reduzindo na escala Schonk. E se eu aumentar, isso não muda, não afeta o valor do display. Isso eu irei explicar o porquê depois, por que o display não muda. Mas ele só vai mudar quando eu vou reduzindo, entendeu? Quando eu aumento, isso não acontece. Ou seja, digamos que eu fiz a medição do nível de obesidade do gato e parou em 2 na escala Schonk. Ele tá um gato magro, né? E agora eu vou olhar no valor no display e seja necessário talvez tirar do corpo do gato. Aí eu tenho que abrir o dispositivo. Nisso que eu abro o dispositivo, eu vou mudar a resistência coletada no potenciômetro. Desse modo, o que se esperaria é que esse valor no display aumentasse, mas isso não vai acontecer. Porque seria até inconveniente, né, para o funcionamento do nosso dispositivo. Ele vai permanecer no menor valor ajustado ao corpo do gato. E se eu quiser fazer uma nova medição, digamos que eu quero medir um outro gato que ele é mais obeso, por exemplo, apenas aperto Reset aqui, que ele vai atualizar o valor relacionado à abertura do dispositivo nosso. Nesse caso aqui eu tenho que aumentar um pouco, né? Porque aqui está o mesmo valor, a mesma abertura de antes da medição. Praticamente a mesma. Aumentei um pouco aqui, aí eu aperto aqui o Reset. Aí aumentou para 3. Então, ele está funcionando, como vocês podem ver.